Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, ou, como diria nossa deputada federal eleita, salve geral. Olha só, gente, eu me comprometi a fazer um vídeo na qual eu ia fazer a defesa da minha posição. Eu acho que essa eleição é uma eleição muito importante, porque ela, pela primeira vez, a gente marca dois lados que são muito antagônicos nesse caso. Eu vejo as pessoas votando com muita bile, com muito ódio, votando contra, né? Sem fazer os comparativos, que eu acho que são importantes. Eu acho que não dá para a gente votar como se quem quer que seja eleito para o próximo mandato vai resolver os problemas. Até porque nós temos um regime no Brasil, que é um presidencialismo de coalizão, que ele inviabiliza qualquer um de governar se ele não tiver uma maioria na Câmara. Nesse aspecto, eu gostaria de chamar a atenção de que eu, que milito na área da cultura, e eu quero deixar isso muito claro, né? Já vai fazer quase 30 anos que eu trabalho com histórias em quadrinho, sou um servidor público concursado, trabalhando junto ao Centro de Referência da Juventude, em Belo Horizonte. E como um colega de vocês, eu acho que assim, a gente fica nessa troca de falas, que não são falas, né, que são textos, que às vezes pedem interpretação, e acho que, e aí um fica na realidade falando, se fala fake news daqui, fake news dali. Gente, vamos colocar as coisas em termos do bom português, porque eu, como licenciado em literatura e português pela Faculdade de Letras da UFMG, eu posso explicar assim muito calmo. Fake news é calúnia e difamação. Calúnia e difamação, só isso. O STF já julgou, por exemplo, uma campanha sórdida do candidato Bolsonaro referente ao kit gay. Tá? Ficou provado que não existe isso, mas isso foi disseminado para todo mundo. Então, assim, o mal, obviamente, já foi feito. No entanto, assim, vamos colocar as coisas de uma forma mais prática. Eu tenho plena consciência dessa minha posição privilegiada, já escrevi isso em várias redes sociais. Eu me declaro pardo, mas a Polícia Militar me declara branco, né? Eu sou hétero, eu sou um profissional concursado, tenho ensino superior, ou seja, dentro da minha bolha, se eu colocar num bottom uma bandeira do Brasil, possivelmente eu passaria por um eleitor do Bolsonaro. Na outra ponta nós temos um jovem, por exemplo, negro, gay, favelado. Esse não passa por um eleitor do Bolsonaro, porque na política do Bolsonaro, o genocídio da juventude negra, e esses dados são assustadores, ele vai continuar e vai aumentar. Um policial militar, quando ele é treinado, ele sabe utilizar arma. Então, como eu poderia votar a favor de um candidato que quer liberar a arma para as pessoas? Eu sempre escuto o argumento, mas para as pessoas de bem. Quem são essas pessoas de bem? Qual que é o peso para dizer quem é de bem ou quem não é? Então eu venho aqui porque é bom a gente colocar a cara. É dizer assim, olha, frente a frente, isso a gente não vai conseguir se encontrar. A gente não se encontra para festa, imagina só para discutir política. Isso não vai acontecer. Então, antes dessa eleição, eu quis vir para poder dizer, olha, quando coloco uma mentira, e eu tenho me comprometido com isso, eu coloco a minha fonte, de onde que vem as minhas informações. A fonte pode estar errada, se ela estiver errada, eu venho e retifico. Eu não vejo isso do outro lado. É ofensivo quando as pessoas mentem, porque elas estão, no mínimo, sendo propagadoras da má informação. E a gente precisa de boas informações. No estágio que chegou o estado de Minas Gerais, por exemplo, não tem salvadores da pátria. Quem acredita em salvador da pátria está lascado. Eu sou um filiado e um militante do Partido Socialismo e Liberdade. Então, quando as pessoas falam sobre corrupção, sobre o PT, gente, a maior parte das vezes eu vou dar razão para um punhado de coisas.
Mas não façam a definição do tipo, eu estou votando no menos pior. Olha, de um lado, eu tenho um candidato que ele quer fazer uma reforma ministerial que eu acho que é necessária. Mas na hora que ele fala sobre fundir Ministério da Agropecuária com o meio ambiente, ele está entregando as nossas reservas nacionais, o nosso, patrimônio natural para empresas multinacionais. Isso não é ser nacionalista. Isso, na realidade, é a gente voltar a ser colônia. Nós podemos estar nessa posição de colônia. Eu faço isso assim, olha, nós estamos falando de uma coisa, tá? A reforma trabalhista que foi aprovada, ela é só contra os trabalhadores. A reforma da Previdência, ela vai cair no colo de quem? Também dos trabalhadores. Agora, taxar grandes fortunas, cobrar de quem tem mais e não de quem tem menos, olha, isso não vai mudar. Uma coisa que ficou boa nessas eleições é que pelo menos a gente sabe de que lado que as pessoas estão. A gente tem convicção disso. Porque quando você está do lado de um homofóbico, de uma pessoa que prega violência, de uma pessoa que se diz honesta, mas fez da carreira política uma profissão, a gente tem que pensar muito. Será que é isso mesmo? Olha, o Temer, quem é que gosta do Temer aí? Por favor, levanta a mão. O governo Temer é o mais impopular da história, mas ao lado dele estava o candidato Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, ele não se comprometeu a revogar nenhuma das decisões feitas no governo Temer. Extremamente antipopular, foi provavelmente o governo mais mal avaliado historicamente. Então, assim, falar que estamos votando contra o PT não é um fato. Vocês estão votando, na verdade, a favor de uma continuação de Michel Temer. Essa é uma eleição que não existe voto nulo. Votar nulo é lavar as mãos, sabe? E saibam o que vocês estão fazendo, porque o que está em jogo? Está em jogo direito trabalhista. A gente pode ter todas as críticas ao Sistema Único de Saúde, mas quando ele propõe para quem quiser, entendeu? Tirar a Previdência do Estado e ir para uma iniciativa privada, eu fico me perguntando, será que isso, vocês têm noção do peso disso? E eu tenho convicção moral suficiente para estar aqui falando, não só com o meu histórico de militância, mas dizer para vocês, olha, tem gente boa em várias camadas sociais. Eu não estou discutindo com as pessoas sobre capacidade, eu estou dizendo o seguinte, essas propostas que foram postas e foram mal colocadas e mal elaboradas, elas não nos atendem enquanto país. Do outro lado, você tem o PT com erros históricos. O próprio partido que eu estou filiado, ele é uma saída, uma dissidência por discordar das práticas do PT. Só que agora nós temos claramente uma oposição que ou eu voto a favor de uma permanência democrática, ou seja, estamos no campo democrático. No campo democrático a gente vai para debate, a gente não foge. No campo democrático a gente coloca e sustenta o que diz. A gente não lava as mãos quando um militante que literalmente já comprovado eleitor, simplesmente vai lá e dá 12 facadas num mestre de capoeira. Eu não posso controlar, e aí você quer armar a população. Ok, tá? Há uma contradição aí. Eu vi dentre das grandes coisas barbáries que eu vi aqui, teve uma pessoa fazendo uma defesa na internet que a Ku Klux Klan era de esquerda, sabe? E nos Estados Unidos, é óbvio que não aparece, né? Você tem o Partido Democrata e o Partido Republicano, mas você tem mais de 3.000 partidos, dentre eles o Partido Comunista Americano. Então essa polarização, ela não ajuda em nada, até porque é o seguinte, gente, olha, eleições passam. O partido que eu estou filiado, e eu estou filiado há pouquíssimo tempo dentro do PSOL, mas já milito com eles e com essas causas há muito tempo, o que vocês vão lembrar para poder falar do PSOL não vai ser sobre corrupção, não. Vocês vão lembrar da gente fazendo oposição, vocês vão lembrar de uma mulher nordestina, com mais de 80 anos, sentada na cadeira presidencial da Câmara no lugar daquele criminoso que é Eduardo Cunha. Não adianta taxar o PT de criminoso e esquecer que tem criminoso do outro lado. Eu sei que eu vou ser oposição em qualquer um dos dois sentidos. Só que tem um lado que ele declara claramente que assim, bandido bom é bandido morto.
Aí quando vem um bandido, e acho que vocês sabem de quem eu estou falando, que declara apoio para ele, o bandido, ele cumpriu pena, voltou para a sociedade e voltou a ter seus direitos, todos. Então ele pode declarar apoio, olha que coisa boa, né? Mas na política que é prevista pelo o candidato Bolsonaro, ele estaria morto. Bandido bom é bandido morto, não é assim? Então, eu prefiro defender que as pessoas se recuperem do que sejam exterminadas. Olha, no campo social, dizer que o Estatuto da Criança e do Adolescente é algo para ser rasgado, jogado fora, diminuir a maioridade penal, olha, isso não é solução não. Solução está em educação, solução está em políticas públicas de qualidade. Vocês têm um rosto aqui dizendo para vocês que eu acredito que temos um programa progressista no campo democrático e temos um outro programa. Eu não vou dizer que não tem programa nenhum não, porque tem um outro programa. Se não tivesse programa nenhum, até que seria mais ou menos assim, uma coisa meio inerte. Mas não tem programa. E o programa é ruim para o país. O programa não explica como é que vai resolver a situação. E na realidade, o programa é apoiado por quem tem mais dinheiro. Isso é um problema. Olha, nós que temos voz, nós temos que ter a obrigação histórica de defender quem é que não tem condições hoje. Privatizar a universidade, privatizar o sistema de propriedade intelectual do país. A cultura ela é valorizada a tal ponto que o grande país, né, que representa o capitalismo nos Estados Unidos, a Biblioteca do Congresso Nacional é o fiel da balança num programa de governo que pretende acabar com o Ministério da Cultura, virando uma secretaria, e ninguém explica para onde que vai o IFAM, o que vai acontecer com a Biblioteca Nacional, o Instituto de Registro de Propriedade Intelectual. Olha, isso é acabar com a riqueza, isso é acabar com o patrimônio nacional, com a nossa identidade. Então, gente, antes de votar contra, pensem um pouquinho, na boa, assim, vamos desarmar. Eu queria deixar um recado pro Alisson mesmo, sabe? Quando você colocou aquela postagem sobre uma terceira sargento, se eu não me engano, que conseguiu o primeiro lugar nas provas de resistência à selva, eu não lembro qual que é, o que mais me marcou naquela manchete que você postou foi uma frase que está dita, e quando você repete uma frase, você está concordando com ela, que empoderamento feminino é isto, o resto é fazer xixi na rua. Se eu quero pedir desculpas realmente para as colegas, mas eu não acho não. Porque eu não vi nenhuma manifestação contrária a essa frase, sabe? Mas essa frase é muito ofensiva. Sabe, o empoderamento feminino, ele não é só no campo militar não. É na mãe que trabalha, que estuda, que consegue colocar os filhos na faculdade, que rala todo dia. Essa está empoderada, é empoderamento sim feminino. Empoderamento feminino é uma favelada conseguir ser eleita, é uma mulher negra conseguir chegar na Câmara dos Deputados Federais. Antes de qualquer coisa, lembrem-se, olha, minha raiva ou minha intolerância com o Partido dos Trabalhadores não é tamanha a ponto de eu desrespeitar a opção democrática. Eu vou sempre optar pela opção democrática. A opção democrática não é Jair Messias Bolsonaro. Nesse momento, a opção democrática é Fernando Haddad. Eu sei que se você já está com seu voto decidido, você está com ele decidido. Mas é minha obrigação solidária vir aqui e dizer para vocês, olha, não é essa a solução, não é esse o caminho. Por quê? Porque vocês podem me encontrar daqui a 1 ano, gente, a eleição passa daqui a 6 meses, daqui a 2 anos, sei lá, daqui a 20, né? E a gente vai lembrar desse momento. Eu posso ser chamado à consequência do que eu estou dizendo aqui agora. Mas pelo menos eu disse algo, eu não fiquei em silêncio. O silêncio é ruim. Da mesma forma que o medo é um péssimo conselheiro, e o ódio muito menos, eu acho que a gente tem que ter responsabilidade histórica. Quando se coloca um vídeo falando do Partido dos Trabalhadores, eu quero lembrar a vocês que grandes pessoas que estiveram conosco, que nos deram a aula e que acompanharam, eram petistas históricos. Ramon Correia de Abreu, o professor Alexandre de História, a Vera. Eu acho que a gente não pode esquecer que no campo que nós estamos, não é todo mundo farinha do mesmo saco, não.
E quando a gente fala de esquerda e de direita, eu sempre gosto de chamar para o campo democrático. Nós estamos todos no campo democrático ou não. No caso, eu estou votando a favor de quem está contra o campo democrático. Tá? E aí, uma coisa que acho que todo mundo viveu, no período que nós estudamos, houve uma eleição para diretor, né, na nossa escola. E aí se separou de novo, aí ficou igual a torcida novamente, e nós tínhamos de um lado, né, um campo que a gente chamava de conservador e um outro campo que era o campo progressista. Tá? É óbvio que naquele momento eu também tomei um partido, eu assumi uma posição de apoiar o candidato que perdeu as eleições. Perdeu uma vez, né? E nesse dia eu estava com a ressaca eleitoral, de que perdemos e tudo mais. E aí na hora que eu abro a porta da sala do Grêmio, na época o presidente era o Allen, não sei se todos lembram dele, ele tinha escrito uma frase do Thomas Fuller, e que era mais ou menos isso, tem uma citação livre, tá? As coisas sempre são difíceis até se tornarem fáceis. Então, para quem está com o voto decidido, eu peço para poder fazer sua conferência de consciência, em olhar pragmaticamente quais são os pontos que são debatidos, porque há um programa. Esse programa, a gente pode não gostar do SUS como ele está, mas ele existe. A gente pode não gostar de um sistema de educação, mas ele existe. Educação à distância, a partir de 6 anos de idade, sem explicar como. Bem, eu acho que aqui eu falei de saúde, de educação, de segurança, porque porte de arma, eu gostaria de saber qual é o critério para homens de bem, né? Para pessoas de bem. E eu acho que assim, vamos parar de caluniar as pessoas, de difamar. Eu acho que uma coisa que a grande imprensa disse, e que eu vou discordar, é que a gente não tem condições de conversar. Eu acho que a gente tem condições de conversar sim, sabe? E por isso eu estou me dirigindo a vocês. Não tenho o problema, o receio, porque eu acredito firmemente que eu estou do lado certo da história. Então daqui a um ano, eu espero, eu continuarei, porque passadas as eleições eu me torno automaticamente oposição. Porque os pontos que a gente defende, eles são mais radicais. Como diria Ciro Gomes, você quer esquerda? Vota no Boulos. Eu votei no Boulos, nasci na Guajajara, você votaria de novo. Eu não votei no agronegócio, eu não estou apoiando o extermínio e desmatamento da Amazônia. Então, eu voto 13 com muita tranquilidade, porque eu não sou um petista de carteirinha, eu sou um partido que foi oposição, que o partido é ficha limpa. E isso o candidato Bolsonaro não pode dizer não. Porque tem mais de 30, 40 deputados. Lembrando que ele era do partido Paulo Maluf. Esse Maluf que vocês viram preso aí, sabe? Com 86 anos e não sei quantos processos. Então falar do Haddad, que é um professor universitário, que não tem carreira, na política, ele não vive só de política, é muito interessante. Quando o candidato esteve 27, 28 anos dentro da Câmara dos Deputados, aprovou 3 projetos nesse período todo, comprou 5 casas, não declarou algumas ao TSE, como já foi noticiado, e mais do que isso, prega o ódio. Vamos parar com isso, galera. Entendeu? Ok? Recado tá dado. Boa sorte para todos nós. Já consigo derrubar muita fake news. E muita gente. E quem acha que não toma multa, dá uma olhada, pesquisa no TSE para ver se não toma multa. Tá? Então é o seguinte, vamos seguir. Acho que a Áurea tinha essa coisa, vamos vencer no amor. Eu acho que já está muito, esse discurso de ódio já não cola mais. Entendeu? E se a gente perder essa eleição, o mundo não acaba, nós continuaremos sendo oposição, mas quando você criminaliza o ativismo social, você está sim impondo pelo medo. Nós não podemos dar cheque em branco para quem assina com sangue, gente. Isso é muito importante. Isso não é estar com medo, é dizer com todas as letras. Olha aonde que tem um maior nível de criminalidade. São nos locais onde o Estado está menos presente. Então, oxalá todos recebam bem essa mensagem e espero que a gente possa se encontrar em breve, tá bom? Um abraço para todos e para todas e vamos lá, eu ainda estou muito confiante. As pesquisas podem dizer o que elas quiserem dizer, a gente continua militando porque a gente do termo militar, o que eu mais gosto é manter posição, e a gente está mantendo posição, a posição que eu estou mantendo é a posição do campo democrático. Muito
Muito obrigado e boa noite se vocês estão vendo boa noite, bom dia se vocês estão vendo de bom dia, tá bom? Axé.